Tema Livre. O Tema Livre de hoje traz o psicólogo Rodrigo Vidal para conversar sobre a paternidade. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Rodrigo, o perfil dos pais mudou ao longo dos anos? Com certeza vem mudando e eu vejo isso de uma forma muito positiva. E isso se deve, em grande parte, nós sabemos, né, telespectador, que a mulher vem conquistando mais espaço na sociedade. O quanto que foi importante e continua sendo essa libertação da mulher de determinados papéis que a colocavam muito subjugada apenas a uma função caseira, de dona de casa, etc. Então, na medida que ela vem conquistando mais espaço no mercado de trabalho, vem conquistando mais acesso ao estudo, ao ensino, vem diminuindo o número de filhos, tudo isso vem gerando uma transformação nesse outro polo, porque não tem como falar do pai sem falar da mãe. É um eixo onde um reflete no outro. E quem gerou mais mudança foi a mulher. E essa mudança se refletiu numa transformação do papel do pai, que antes era o provedor exclusivo, o detentor exclusivo da autoridade também, e isso hoje, graças a Deus, vem mudando. 1/3 das famílias no Brasil tem como cabeça da família, como maior fonte de renda, a mulher. E isso é algo muito benéfico, né? Uma flexibilização, um arejamento das relações familiares, da função da mãe e da função do pai. Então, você acha que essa mudança de comportamento da mãe, que refletiu no pai, vai ajudar os filhos a ter uma criação melhor? Com certeza. O ser humano precisa de flexibilidade, né? Tudo que é muito rígido adoece. Você vê, um bebezinho, quando ele nasce, ele é todo flexível, ele se alonga, ele se estende. Vê como é que fica um cadáver no caixão. Ele é todo rígido, todo duro. Então, a vida psicológica, a vida emocional precisa de flexibilidade. E isso é importante, né? Essa flexibilidade na função da mãe e na função do pai também. Qual a importância da figura paterna no desenvolvimento dos filhos? Essa importância é fundamental. É vital para a saúde emocional do seu filho, né? Você, pai que está nos escutando, você que vai ser um futuro pai, é vital a função do pai. E é isso, a gente deve fazer uma separação entre o que vem a ser o pai biológico, que é aquele que apenas gera o filho, da função paterna, que é aquele que faz toda a realização dessas 7 funções que nós vamos falar aqui agora. Eu quero até lembrar aquele filme muito bonito, famoso, que fez muito sucesso, Cinema Paradiso, que mexeu com todo mundo que gosta de cinema. Esse filme fala do quê? Fala da realidade de um garoto que perdeu o pai na Segunda Guerra, mas teve uma substituição por um projetista de filme e que se desenvolveu, cresceu. Olha, o pai é tão importante quanto a mãe na estruturação psicológica do filho. E são 7 as funções principais que um pai deve realizar. Você, pai, que está nos ouvindo agora, faça uma autoavaliação de como é que você está nessas 7 funções. Isso é importante, a gente se perguntar como é que eu estou nessas funções. A primeira delas é a função do limite. Pai, a função paterna é aquela de colocar limite, de saber falar não, de colocar essa autoridade com amor, com explicação racional, explicando por quê. Mas tanto a criança como o adolescente e até o adulto precisa aprender a lidar com não, precisa ter limite. Se a pessoa cresce sem limite, ela vai ter uma série de problemas e de sofrimentos na vida dela. Então, pai, colocar limite, falar não, trazer para a realidade é um ato de amor. E deve ser feito com amor e é fundamental. Então, essa é a primeira função, colocar limite. Saber colocar limite. A segunda função, super importante, é a da responsabilidade. Passar para a criança, passar para o adolescente, que ele seja responsável por tudo que lhe diga respeito. Seja pelo seu próprio corpo, seja por suas atitudes, seja pelos seus pensamentos, pelas coisas certas e pelas coisas erradas que ele fez. A terceira atitude fundamental que vai caracterizar uma boa função paterna é a questão do esforço, do merecimento. O pai tem que passar para o filho a noção de que para ele conseguir as coisas na vida, ele tem que se esforçar. As coisas não caem gratuitamente do céu. Então tem que ensinar que a gente tem que merecer as coisas na vida. Quanto mais o pai ensinar isso para o filho, meu filho, você quer tal coisa? Então faça por onde merecer. É preciso ter generosidade na relação do pai com o filho, sempre. Generosidade é uma forma de amor, mas tem que ter merecimento. Senão o filho ou a filha cresce na ilusão de que as coisas caem do céu, que não precisa fazer esforço, e isso também não é benéfico. A quarta função, muito importante na relação do pai com o filho também, é ensinar que é preciso haver um equilíbrio da força com o amor, com a sensibilidade. A gente vê muitos pais que ensinam para o filho ser durão. Você tem que ser durão e vencer a qualquer custo, isso e aquilo. É um equívoco.
O filho tem que aprender com o pai que é preciso ter força, ter garra, ter coragem, mas em equilíbrio com a sensibilidade, com a amorosidade, com o carinho, com a expressão das emoções. O quinto aspecto fundamental na função paterna é passar para um filho um respeito à sua singularidade. Todo mundo se lembra daquele filme, A Sociedade dos Poetas Mortos. Naquele filme tem um drama que se passa ali, né, de um garoto que queria ser ator. O pai não permite, queria que ele fosse de qualquer forma engenheiro, né, e no final ele não dá conta e faz uma bobagem. O garoto se suicida. Né? Por quê? Porque ele não foi respeitado na individualidade dele. Então é muito importante o pai se perguntar, será que eu estou respeitando a individualidade do meu filho? Será que eu estou percebendo a individualidade dele? Porque nem os dedos da mão são iguais. Então o que é bom para mim não quer dizer que seja bom para o meu filho. O que eu gosto não quer dizer que seja aquilo que o meu filho vai gostar. E quanto mais a criança e o adolescente, o adulto vão se desenvolvendo, mais essa individualidade vai se aflorando, vai florescendo. Então, pai, você que está aí escutando, preste atenção no respeito à singularidade do seu filho. Isso vai fazer muito bem para a relação entre vocês. Vai evitar determinadas crises de revolta. Muitos adolescentes são revoltados, querem aprontar tudo, por quê? Porque nunca foram respeitados. Então, quanto maior o desrespeito dos pais com a singularidade dos filhos, maior a futura revolta dos filhos. Então, uma forma preventiva da gente trabalhar isso é isso. Veja o seu filho como ele é e respeite isso. A outro aspecto fundamental, a sexta atitude paterna, é de promover a autoestima do filho. Né? Por quê? Porque é dentro de casa que vai ser gerado a base da autoestima de uma criança e de um adolescente. Um adolescente ou um adulto inseguro, isso tem raiz em casa. Você, pai, deve promover a autoestima do seu filho, a autoconfiança dele. Como? Acreditando nele, falando que ele consegue, dentro dos limites e dentro da verdade, falando que ele consegue, que ele pode alcançar os seus objetivos, né? E elogiando. O elogio, quando ele é sincero, ele faz um bem danado para a autoestima de todos nós. Ele faz um bem danado para a autoconfiança. E o que uma criança mais quer é ser elogiada pelo pai, né? A sétima função é promover a independência. Que seu filho seja independente. Aquele poeta Gibran, Khalil Gibran, né, tem um verso lindo em que ele compara os pais com os arcos e os filhos são as flechas que devem ser lançadas para além de si mesmo. O filho pode e deve ter o direito de discordar das opiniões do pai, né? Com respeito, é super saudável até essa divergência de opiniões, de pontos de vistas, com respeito e com educação. Então é preciso que o pai promova também essa independência do filho, não só financeira, mas também mental, intelectual. Emocional também, Maria Helena, exatamente. Né, que o filho dê conta de trazer o novo. Porque o ciclo da vida, ele é muito bonito e coloca a criança, né, como aquela que vai trazer o novo, aquele que vai renovar a vida, tanto do pai, como da família, como da sociedade e do planeta. Então o novo tem que ser respeitado, e o novo é o diferente. Né? Então é preciso que a gente procure traduzir, trazer essas 7 funções. Limite. Tem que ter limite na relação com os filhos, senão a coisa não caminha. O processo de responsabilidade, cobre responsabilidade dos seus filhos, isso é muito benéfico. Terceiro, o merecimento, quer fazer as coisas, mereça. O quarto, força com amor, força com sensibilidade. O quinto, respeite a singularidade dos seus filhos, né? Respeite ele como ele é. O sexto aspecto, né? Promova a autoestima do seu filho, acredite nele. E sétimo, promova a independência dele. Essas 7 funções constituem o desafio principal da função paterna. Isso é que é ser pai, é trabalhar essas 7 funções. Então, pai, faça uma autoavaliação de como é que você está nessas 7 funções. Em que você pode melhorar? E você que pretende ser pai um dia, vai se preparando nisso aí no seu dia a dia. Isso aí com certeza vai gerar um filho mais saudável e uma sociedade mais saudável. Pois é, gente, o tema com o psicólogo